Oi pessoal, o Entenda Notícia está de volta e para esse primeiro programa do ano a gente vai falar de uma polêmica envolvendo a política nacional. Você deve estar acompanhando aí nos noticiários a questão da Cristiane Brasil, que foi nomeada para ministra do Trabalho do governo do presidente Michel Temer, mas não pôde assumir o cargo por uma série de decisões judiciais aí que está impedindo que ela vire ministra do Trabalho. Mas antes de falar o porquê de tudo isso, vamos entender quem é a Cristiane Brasil. Ela é deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro e ela é filha também do Roberto Jefferson. Lembra dele? Ele foi um dos principais delatores, um dos principais personagens daquele caso do Mensalão, que levou vários políticos para a cadeia, envolveu muito dinheiro e o Roberto Jefferson estava diretamente envolvido nisso, ele que fez várias delações aí. Hoje, Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB. E aí, você deve estar acompanhando também que o governo do presidente Michel Temer precisa de apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Eles estão com dificuldades de conseguir votos dos parlamentares para aprovar o texto da reforma da Previdência. O PTB, o Roberto Jefferson, falou: olha, o meu partido apoia a reforma, a gente garante votos do partido lá na Câmara para aprovação da reforma, desde que a Cristiane Brasil assuma o cargo de ministra do Trabalho. O governo Temer, como está precisando desses votos, porque está com dificuldade, não está conseguindo fechar a conta aí para aprovar esse texto, aceitou a proposta. Então foi isso, o PTB queria dar a indicação de um nome para o Ministério do Trabalho. Roberto Jefferson sugeriu a filha dele para assumir o cargo de ministra do Trabalho. Agora sim, vamos à polêmica. Por que ela não assumiu esse cargo até hoje? A nomeação, que foi feita pelo presidente Michel Temer, aconteceu no dia 3 de janeiro. Aí aconteceu uma ação popular, ou seja, um grupo de pessoas moveu uma ação na justiça pedindo que ela não assumisse o cargo, porque ela não teria moralidade administrativa. Isso está previsto na Constituição brasileira, que ela deveria ter essa moralidade administrativa para assumir um cargo no governo federal. A justificativa é que ela foi condenada em 2 processos trabalhistas. Ela teria que pagar aí cerca de R$60 mil a 2 ex-motoristas dela que moveram ação na justiça por dívidas trabalhistas. A Justiça Federal lá de Niterói acatou essa decisão e impediu a posse da Cristiane Brasil 2 dias antes da cerimônia que estava marcada lá no Palácio do Planalto. A defesa dela, a Advocacia Geral da União, que é como se fosse a defesa do governo federal, entraram com recurso na justiça para barrar esse impedimento, essa liminar. Foram vários recursos, não conseguiram, até que o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E aí o vice-presidente do STJ, que é o ministro Humberto Martins, deu uma liminar concedendo a posse à Cristiane Brasil. Então, a partir daí, ela poderia assumir o cargo, poderia virar ministra do Trabalho. Isso aconteceu no dia 20 de janeiro, a posse estava marcada para o dia 22, lá no Palácio do Planalto. Eis que a ação chega de novo à instância máxima da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez pedindo, uma outra ação pedindo de novo que essa posse fosse impedida. E aí a presidente do STF, que é a ministra Carmen Lúcia, deu uma outra decisão liminar, ou seja, provisória, novamente impedindo que a deputada Cristiane Brasil se tornasse ministra do Trabalho. Isso aconteceu no dia 22 de janeiro, algumas horas antes dela assumir. Estava tudo pronto lá no Ministério, lá no Palácio do Planalto, para posse, ela ia assinar para assumir o cargo, e aí veio essa decisão liminar da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Esse impasse continua, como essa decisão é provisória, agora precisa aguardar um julgamento dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, o Ministério do Trabalho continua sem um ministro titular. Aí, depois de tudo isso, a Cristiane Brasil foi até as redes sociais dela,
gravou um vídeo, você deve ter visto aí, foi um vídeo que gerou bastante polêmica. Ela estava num barco ao lado de vários amigos e ela se defendeu, falando que ela tem moralidade, que não tem nada que impeça ela de assumir o cargo no ministério. Ela tentou até desqualificar um pouco essas ações. Se você viu o vídeo, ela fala quem são essas pessoas que me processaram. Gerou uma repercussão negativa enorme, até mesmo dentro do partido dela, até mesmo o pai dela, o Roberto Jefferson, deu um puxão de orelha público nela aí, falando que uma pessoa pública deve usar as redes sociais de uma forma mais responsável. Ou seja, para a imagem tanto do PTB quanto do Roberto Jefferson, da própria deputada Cristiane Brasil e do governo do Michel Temer, ficou bem abalada, porque o governo acaba se envolvendo em tudo isso, já que o presidente Michel Temer faz questão de que ela seja ministra do Trabalho, ele não aceita outra indicação do partido. E aí vieram ainda, depois desse vídeo, que todo mundo reclamou, gerou uma repercussão enorme, vieram denúncias ainda mais graves contra a deputada. A TV Globo divulgou um áudio recentemente, do ano de 2014, em que ela tinha um cargo na Secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse áudio é uma reunião que está acontecendo lá na Secretaria e ela coage as pessoas, os funcionários dessa secretaria, a pedirem voto para que ela fosse eleita deputada federal. Ela ameaça falando, olha, se eu não conseguir os votos necessários e eu não for eleita, vocês vão perder o emprego. Ela fala mais ou menos assim. Então, por favor, saiam e busquem votos para que eu consiga ser eleita deputada federal. E ela realmente se elegeu. O jornal Estado de São Paulo também divulgou outra informação de que ela estaria respondendo a um inquérito por associação ao tráfico de drogas. Isso remete lá ao ano de 2010, quando ela concorria à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Segundo esse inquérito, ela e o irmão teriam feito acordo com traficantes de um bairro do Rio para terem acesso exclusivo a esse bairro e pedirem votos. Ela também foi eleita em 2010 para vereadora do Rio de Janeiro. A deputada hoje nega, diz que não tem culpa, de que está sendo distorcido e que ela não tem culpa nessas ações e que a justiça ela vai provar na justiça que não tem culpa dessas ações. O fato é que até agora o Ministério do Trabalho está sem um ministro. Membros do partido aí dela, do PTB, já estão pedindo para que o partido, para que o Roberto Jefferson indique outra pessoa para assumir o ministério. Eles mesmos dizem que mesmo que a Justiça permita que o Supremo Tribunal Federal permita que ela assuma o cargo, ela não vai conseguir administrar porque ela não vai ter força no Congresso Nacional por conta dessas denúncias e dessas polêmicas todas. O Roberto Jefferson não admite isso, não quer indicar outra pessoa, quer manter a indicação da filha dele. O presidente Michel Temer também não quer que se indique outra pessoa, outro político para assumir o cargo do Ministério do Trabalho. Aí é uma questão de provar, tanto para o Congresso quanto para o Poder Judiciário, de que ele é o chefe máximo do país e que ele tem autonomia para nomear quem ele quiser para o Ministério. Então, aí, segundo assessores do Temer, ele vai até as últimas consequências, até a última decisão judicial nesse caso. Como o governo precisa de apoio para a reforma da Previdência, que está lá faz tempo no Congresso e corre o risco de não ser aprovada, acaba se tornando refém dessas situações. E aí o que acontece, um assunto tão importante quanto o trabalho de milhões e milhões de brasileiros, fica meio jogado aí, não é verdade? Semana que vem a gente volta com mais Entenda Notícia. Até lá!